Então, vamos começar essa apresentação. Eu quero botar em tela cheia aqui. Isso. E aí vou, então, começar a falar para vocês agora sobre esse assunto de hoje, que é o antes e depois do Covid no marketing e na gestão. E eu quero começar falando o seguinte, que gestão de qualquer empresa, qualquer negócio, nada mais é do que ter a capacidade de dividir nosso tempo com sabedoria entre pendência e tendência. O único problema, o maior deles, é que as pendências são tantas que elas nos afastam das tendências, né? E, de certa maneira, a gente está num momento do mundo, já começou muito tempo atrás, antes do corona, mas agora talvez seja agudizado. Nós estamos num momento onde os nossos negócios apresentam margens decrescentes e complexidade crescente, fazendo, então, com que cada um de nós acabemos ficando mais preocupados com o fim do mês do que com o fim do mundo, né? E, claro, nunca a coragem de reciclar paradigma, questionar hierarquias, ampliar horizontes, estressar as relações estáveis que tivemos até hoje foi tão necessária por essa passagem de era em que nos encontramos e que o Covid veio agudizar. A verdade desse novo tempo nosso é que empresas não morrem mais somente por fazer coisa errada, e sim por fazer a coisa certa por um longo tempo demais. É como se, de repente, tudo aquilo que a gente aprendeu tivesse que ser reaprendido. E não dá para falar de tendência neste momento do mundo sem o coronavírus fazer parte da nossa conversa, né? Então, o volume brutal de novos paradigmas que parece que estão na mesa agora nessa sociedade cada vez mais efêmera acaba gerando uma epidemia de visões equivocadas e nós vamos ter que rever algumas delas. A multiplicidade de variáveis faz com que nem a ciência, nem os políticos, nem os empresários saibam exatamente como resolver essa equação a 10 incógnitas. Se a gente pegar, por exemplo, um dos aspectos, apenas análise e recuperação econômica, nós vamos ver que ela depende da visão de cada um ter um logotipo diferente. Tem gente que acredita no logotipo em V, aquele tipo de crise que desce rápido e sobe rápido. Outros acreditam no logotipo em U, aquele que desce rápido, fica um pouco embaixo e depois sobe. Tem gente apostando no W, desce, sobe e depois, numa reincidência, desce e sobe novamente. E, claro, alguns acreditam também no famoso logotipo da Nike, que desce rápido e depois sobe lentamente. Então, nem nisso que é a projeção do que vai acontecer daqui para frente na área econômica há consenso. E a verdade, vamos dizer assim, que nós não podemos negar, é que antigamente os sábios tinham certezas e os ignorantes tinham dúvidas. E agora parece que está ao contrário. Os imbecis estão cheios de certezas e os sábios cheios de dúvidas. Então, já que está ao contrário, eu não poderia jamais fazer algumas afirmações nessa apresentação de hoje. Vamos, então, fazer mais perguntas do que afirmações. E quando a gente fala das perguntas, algumas perguntas que estão em cima da nossa mesa e que são hoje alvo de discussão em qualquer reunião, é que muita gente acha que a vida das grandes cidades vai mudar radicalmente. Muita gente acha que nada será como antes, que nós somos ursos que entramos para hibernar numa caverna e quando vamos sair dela, a selva vai estar completamente diferente. Isso, pelo menos, é o consenso aparente de um grande número de pessoas. Tem gente apostando que a videoconferência vai prevalecer. Será que vai prevalecer sobre as reuniões presenciais? Será que o EAD vai tornar as escolas de tijolo alguma coisa obsoleta? Será que os shoppings vão ficar vazios mesmo com abertura em função do receio dos consumidores? Será que a área de feiras e eventos vai sofrer uma migração para plataformas digitais, reduzindo, então, o número de exposições e, portanto, de viagens, hotéis e etc.? Será que o home working deve crescer muito ou é uma coisa passageira porque nós somos obrigados? Será que nós vamos nos acostumar a trabalhar de casa? Vamos evitar viajar com a mesma frequência para turismo e negócios que vínhamos fazendo antigamente? Será que isso será reduzido? Será que nós voltaremos a fazer reserva em restaurantes com a assiduidade anterior? Ou vamos optar para chamar os amigos em casa e pedir comida pelo iFood? Será que nós vamos ficar mais cautelosos em relação à nossa intimidade, né? Que até agora, de alguma maneira, não era motivo de preocupação? Será que o exercício que antes a gente fazia nas academias, em grupo, de maneira gregária, será que agora será mais individual em casa? Daí o valor da ação do pelotão que cresceu tanto?
Será que finalmente nós vamos entender que está na hora de evitar horários de pico, reduzindo o fluxo de pessoas no transporte público, fazendo com que escritórios de contabilidade comecem às 6 da manhã e terminem às 4 da tarde, e agências de propaganda comecem às 11 da manhã e vão trabalhar até às 9 da noite, distribuindo então a população através de diferentes horários? Enfim, eu sou capaz de falar uma centena de coisas que hoje nós estamos pensando, comentando, e na verdade, muita gente atribui isso ao Covid ou ao coronavírus, mas na verdade é que essas tendências comportamentais já vinham evoluindo. Cada ano que passa tem mais gente comprando pela internet. Cada ano que passa tem mais gente fazendo videoconferência, estudando no ensino à distância. Ou seja, isso já vinha de alguma forma evoluindo. O que aconteceu agora foi de que, de alguma maneira, isso se acelerou. Houve uma espécie de test drive global de um monte de coisas que fez com que muita gente que não havia experimentado algumas dessas facilidades tecnológicas passou a experimentar, gostou e vai fazer uso dela. Eu não acredito que haja uma mudança radical nesse momento com a saída da quarentena, porque a revolução ela não acontece quando a sociedade adota novas ferramentas, ela acontece quando a sociedade adota novos comportamentos. E claro, o mundo que nós conhecemos hoje será radicalmente alterado? Eu acho que não, por causa disso. Pelo menos por enquanto. E quando eu digo por causa disso, eu estou me referindo à dificuldade que cada um de nós tem de alterar comportamento. De alguma forma, é muito simples formar convicção sobre um assunto, muito simples. E sentados na nossa sala, aguardando 2 ou 3 meses para sair de casa, muitas convicções acabam se formando na nossa cabeça. Mas daí a esta convicção se transformar em comportamento é algo muito mais desafiador e requer provavelmente um esforço muito maior de cada um de nós. Então, mesmo que o percentual de adoção das novas tecnologias, novas formas de vida, dobre, ainda vai ser muito pouco perante, vamos dizer assim, o que a gente tem hoje. As mudanças exponenciais já vinham acontecendo e vão continuar acontecendo. Nós ainda vamos estar, na minha opinião, vivendo no mundo que nós conhecemos. Claro que um pouco mais acelerado, não é? Por quê? Porque ele estava e estará em constante evolução. Mas nós não podemos deixar de fazer sempre, nesse mundo das convicções, uma pergunta importante. Será que as decisões que tomamos de parar o mundo é, no fundo, jogar fora o bebê junto com a água do banho? Ou seja, será que houve um processo de overreaction em relação ao coronavírus, ou a dose do que nós fizemos foi adequada? E essa é uma pergunta que vai e volta o tempo inteiro na nossa cabeça. Tem momentos que a gente acha que as decisões foram corretas, depois absolutamente equivocadas, e no fundo são tantas as nuances que envolvem essas decisões que é muito difícil formar juízo de valor. Eu não tenho nenhuma dúvida de que parar 30 dias, né, para, de alguma maneira, arrumar o nosso deficiente sistema de saúde, pareceu fazer todo o sentido. Mas a extensão para 2 meses, para 3 meses ou para 4 meses, eu já começo a achar que nós soubemos entrar, mas não estamos sabendo como sair. E por que eu digo isso? Porque a economia ela tem uma visão exponencial ou logarítmica. Se eu parar 1 mês, o efeito é X. Se eu parar 2 meses seguidos, o efeito é 10x. E se eu parar 3 meses, é 100x. Portanto, o efeito sobre a economia é tão devastador que volta a pergunta até que ponto foi um overreaction que nós tivemos ao parar tudo. Nós fechamos milhares de empresas, vamos gerar milhões de desempregados. E quando a gente olha a história do homem sobre a Terra, sob a ótica das pandemias ou das endemias, desde que o mundo é mundo, desde a época de Jesus Cristo até hoje, e vindo para este século, não é? Ou o século passado e um pouco deste século, a gente vê que, no fundo, grandes pragas e grandes pandemias já ocorreram e nós nunca tomamos, neste século, a decisão que tomamos agora de parar o mundo. Estava certo antes ou está certo agora? Difícil afirmar. Mas uma coisa é verdade, a gripe asiática matou 1.100.000 pessoas. A gripe de Hong Kong matou 1 milhão. Né? A gripe suína matou 200.000. Ou seja, nós estamos neste momento, no dia 10 de junho ontem,
com 412 mil pessoas que faleceram. O que é uma desgraça inominável, algo digno da gente realmente ficar extremamente chateado e preocupado, muito triste. Mas a verdade é que alguns anos atrás nós tivemos epidemias grandes como AIDS, que matou até hoje mais de 25 milhões de pessoas, que só no primeiro ano matou 6 milhões de pessoas, e nós, naquela oportunidade, não tomamos nenhuma decisão radical como tomamos hoje. E a mesma coisa com a gripe asiática ou a gripe de Hong Kong. Além disso, se a gente também colocar esse assunto em perspectiva, nós vamos ver que 650 mil pessoas vão morrer de doenças respiratórias gerais por gripe comum todo ano. Então, esses 400 mil que faleceram agora, nós temos que sempre comparar com as 650 mil que a Organização Mundial da Saúde diz que morrem todo ano. E a própria Organização Mundial da Saúde diz que 1,9 milhão de pessoas devem morrer no trânsito em 2020. E vai ser um pouco menor em relação a essa previsão, porque menos gente saiu de casa. Mas, no fundo, pode-se dizer 1,5 milhão, 1.300.000 pessoas vão morrer no trânsito. E nós nunca tomamos atitudes radicais de proibir que motos passem entre os carros para diminuir a carnificina, nem diminuímos a velocidade de todas as cidades para 30 por hora para evitar essa pandemia do trânsito que está matando 4 ou 5 vezes o que hoje está matando o Covid. Ou seja, no fundo, só falando de trânsito é o mesmo que um avião com 200 passageiros cair todas as horas, todos os dias, o ano inteiro. E o que nós tomamos de atitude radical, como tomamos agora com o corona, em relação ao trânsito? E quando a gente analisa as mortes de 1º de janeiro até ontem, 10 de junho, de várias formas de letalidade, a gente vê que o câncer vai levar, ou já levou, de 1º de janeiro até ontem, 3.600.000 pessoas. Que o cigarro matou 2.200.000, que o HIV já matou 749.000 pessoas, que os acidentes de carro já levaram 600.000 pessoas, que suicídio está com 478, que malária está com 437.000. O que nós estamos fazendo de tão contundente para reduzir o suicídio, a malária, os acidentes de carro, o HIV, ou mesmo a gripe influenza? Porque nós estamos nesse momento, desde novembro, e não do começo do ano, com 412.000 pessoas. Com isso, eu não quero, por um segundo, dar a sensação a vocês que eu estou diminuindo o impacto ou a importância dessa pandemia. Eu apenas estou colocando a pandemia em perspectiva frente a outras coisas que assolam o nosso mundo, que fazem parte do nosso cotidiano e para o qual nós jamais tomamos decisões tão profundas e com tanto impacto na economia e na sociedade como agora. Tem gente muito séria, como Isaac Ben Israel, que é um cientista e chairman do Conselho Nacional de Pesquisa de Israel, e que faz vaticínios preocupantes. Ele diz que para cada pessoa que salvarmos no lockdown, 10 vão morrer nos próximos anos, fruto de falta de investimento em infraestrutura, falta de investimento em saúde, desemprego, desespero de pessoas com fome. Ou seja, de alguma maneira, se a visão dele é catastrófica ou não, é difícil julgar, mas a verdade é que nós temos que pesar não somente o que nos aflige agora, mas em função das decisões de agora, o que vai nos afligir no futuro. Porque, no fundo, como dizia William Beveridge em 1945, o propósito de qualquer vitória de uma guerra, seja contra o inimigo país ou contra o inimigo corona, é viver num mundo melhor que o antigo. E se a gente destruir o mundo para salvar ou para ganhar contra o nosso inimigo, talvez não valha tão a pena. Então, de nada adianta a gente vencer o vírus para descobrir que nós estamos vivendo sobre terra arrasada. Por quê? Porque isso vai ser a derrota de todos. E é isso que a gente tem que pesar, de alguma maneira, para ter a noção exata das decisões que estamos tomando. A história é um conjunto dos resultados indeterminados e aleatórios das nossas ações, mas também das nossas opções. E como cidadãos, como empresários, como executivos de empresas, nós temos que ter a determinação de julgar e decidir o que pode e o que deve ser feito. Porque quando a maré baixar, vai ficar mais claro quem estava sem roupa. E a história sempre julga
qualquer um de nós lá na frente. De alguma maneira, para os nossos políticos e para os nossos governantes, o nome certo do vírus devia ser Covid-22, porque parece que todas as decisões, em qualquer esfera, estão sempre objetivando as eleições de 2022. Afinal, essa é a meta embutida nessas decisões. E eu tenho uma preocupação quanto às liberdades individuais, que foram, de alguma maneira, atropeladas nesse momento e nós aceitamos bovinamente. Quando o Estado avança em nossas liberdades, dificilmente ele recua. Cada um de nós é parte relevante da rede humana. E nós somos cada vez mais protagonistas desse cenário e desse mundo. E precisamos ser protagonistas nas grandes decisões que estamos tomando. E por que eu digo isso? Porque quando o medo, a tibiez e o politicamente correto prevalece, heróis no presente viram vilões no futuro. Sempre foi assim e sempre será. Outra coisa que deve nos preocupar é que regimes livres e democráticos, decisões duras e contundentes são muito dificultadas. Eu sou uma pessoa fã incondicional da democracia e do capitalismo, sou um liberal de coração, mas nós somos obrigados, nesse tipo de regime, de sistema econômico, a agradar a todos. E esse é o pecado original da democracia e do capitalismo. Porque se nós não agradarmos a todos, eles não votam na gente, nem compram nossos produtos. Então, essa necessidade de agradar todo mundo faz com que, neste momento, as decisões possam estar sendo guiadas por pressupostos equivocados. Nesse momento, toda decisão implica perda. E nós devemos aceitar um mal menor para evitar um mal maior. Sempre que nós fizemos isso na história, saímos bem. Sempre que nós não fizemos isso, sempre que nós não subordinamos um mal menor a um mal maior, Houston, we had a problem. Basta dar um exemplo, eu poderia dar muitos a vocês. Em novembro de 40, 500 toneladas de explosivos caíram sobre a cidade de Coventry, na Inglaterra. E o mais dramático de tudo é que milhares de pessoas que estavam na cidade foram atingidas. O importante dessa história, que deve servir de reflexão para nós, é que Churchill soube 2 dias antes que a cidade seria bombardeada, porque eles haviam, de alguma forma, desvendado e decodificado o sistema de mensagens alemão, fazendo, então, com que tudo que a Alemanha trocasse de informação pudesse ser compreendido e sabido pelos aliados. Então, ele, 2 dias antes, sabia que a cidade seria bombardeada, todo mundo veio a ele para que ele, então, ordenasse a evacuação da cidade. Ele disse, não, eu não posso evacuar a cidade, não posso tirar o povo de lá, senão os alemães vão saber que nós decodificamos as mensagens deles e aí vai ser muito difícil ganhar a guerra. Ou seja, os aliados haviam decodificado as mensagens alemães e isso era crítico para vencer a guerra. E por isso ele teve que tomar uma decisão duríssima, porém, que fez com que, no final, os aliados vencessem a guerra. E a pergunta que fica para todos nós é: quem teria coragem de fazer isso nos tempos atuais? Quem seria forte, duro, insensível ou estadista o suficiente para tomar uma atitude como essa? Então, essas são, sem dúvida, as grandes questões que se colocam na nossa frente e que vão, de alguma maneira, determinar nosso futuro. E, claro, apesar de estarmos falando do coronavírus, da quarentena, das decisões políticas, das decisões médicas, a verdade toda é que o mundo já vinha numa evolução, acelerou-se radicalmente agora e volta, daqui a muito pouco tempo, para o mundo que a gente conhecia, numa aceleração cada vez maior. E a verdade é que, enquanto isso, enquanto a gente discute os grandes temas globais ou de posicionamento político, nossos negócios precisam existir, resistir e persistir. Vamos então para a segunda parte da nossa conversa, que é como que as empresas devem utilizar a comunicação. A verdade é que a pandemia criou um test drive, como eu falei, global para novas formas de vida e de consumo, mas essas formas de vida e de consumo já vinham sendo, vamos dizer assim, testadas pela população, não é? Toda essa disrupção que ocorreu trouxe mudanças importantes em nossos hábitos de comportamento e mudaram tudo nos últimos 5 ou 10 anos. Veja o jeito que a gente hoje pega uma condução, um carro, ou às vezes precisa nem ter carro para utilizar o transporte
público, ou a forma como a gente hoje lê em qualquer lugar, da mesma forma como antes eram apenas nos livros, ou a forma como a gente faz compras através do sistema online, ou como a gente hoje assiste televisão, não é? Através da decisão do que ver a hora que der vontade no sistema pay-per-view ou no sistema de assinatura. Então, com tudo isso que está mudando ao nosso redor, por que a gente acharia que o nosso ofício, nosso trabalho, nossa empresa, nosso segmento de mercado iria continuar sendo exercido da mesma forma? Já não iria antes da pandemia, muito menos depois. A internet e o mundo digital mimaram as pessoas e valorizaram o indivíduo. E nós não podemos deixar de entender que houve uma mudança radical nos últimos anos em relação a isso. Basta mostrar como a sociedade está mimada, dizendo o seguinte: eu antes assistia o filme na hora que o canal decidisse, a hora que ele decidisse, o título que ele escolhesse. Agora eu assisto o que eu quiser, a hora que me der vontade, em qualquer lugar. Antes a gente sentava numa mesa cheia de reunião ou em casa, e o café era o mesmo para todo mundo, servido no bule. Hoje, uma máquina de expresso permite que eu tome 120 tipos diferentes de café, onde eu tomo restreto, alguém toma ligeiro, cada um toma o seu café individualmente. Assistir TV era um hábito gregário, sempre juntos, agora é cada um por si, Deus para todos nas nossas casas, cada um dono do seu próprio entretenimento. Alimentação sempre foi a mãe põe na mesa e a família come. Agora não, a alimentação não leva mais em conta a média. Hoje nós temos um arsenal de opções. O pai é sugar free, a filha é vegana, o filho é lactose free e a dona de casa tem que ficar lá com uma central de estoques para dirigir, ordenar e organizar a dieta individual de cada pessoa. E isso foi também para os equipamentos que nos cercam. Os bancos dos automóveis tinham 3 posições de distância da direção: perna grande, perna média e perna curta. Hoje temos ajuste total de altura, distância, inclinação do encosto, ajuste do espelho. Ou seja, o carro passou a se adaptar a nós e não mais nós ao automóvel. Ao viajar de avião, nosso entretenimento de bordo, de alguma maneira, era o mesmo para 350 passageiros. Todo mundo olhando o teto e vendo naquela televisão o filme que a emissora decidisse, que a companhia aérea decidisse. Todo mundo assistindo a mesma coisa. O que acontece hoje? Cada um tem sua tela individual e, além disso, podemos plugar nosso celular naquela tela e assistir o que estamos assistindo em casa antes de embarcar. E veja, gente, eu poderia passar horas dando exemplos a vocês. Cada vez mais as coisas estão se individualizando. Num hotel 5 estrelas, há pouco tempo atrás, eu chegava no quarto e dormia no travesseiro que estava na cama. Agora não. Menu de travesseiro. Para pessoas que dormem de lado, de costa, de bruços, existe um travesseiro especial para cada um de nós. Se a gente tivesse que fazer compra há pouco tempo atrás, a gente tinha que ir numa loja próxima de onde a gente estava e nos contentarmos com o tamanho, modelo ou cor daquilo que havia no estoque. Não é? Agora não. Nós podemos comprar qualquer coisa de qualquer lugar do mundo e nem sair de casa, receber o que a gente quer na nossa residência. Então, nessa nova fase, há, portanto, uma nova premissa básica que afeta profundamente a comunicação. Ou seja, nós vamos ter que tratar desigualmente pessoas aparentemente iguais, de maneira individualizada. E por que isso? Porque clientes parecem iguais, mas são diferentes e, por serem mimados, exigem essa diferença. Nós estamos num momento do mundo onde os resultados de comunicação estão subindo, vamos dizer assim, pelo elevador e o custo pelo elevador e os resultados de comunicação pela escada. Ou seja, está ficando cada vez mais caro e cada vez mais difícil de se atingir o público desejado. O marketing, de alguma maneira, precisa fazer cada vez mais esforço para conseguir o mesmo resultado. E está chegando num custo inviável para a grande maioria das empresas. Por que isso está acontecendo? Porque nós trocamos o mundo da atenção pelo mundo da distração, onde o conceito de audiência serve cada vez menos para garantir resultados que antes eram certos. O foco hoje é cada vez mais pulverizado, multiforme, multitela, multilinguagem, e a atenção e o engajamento, principalmente o engajamento, são matéria-prima cada vez mais escassa no mundo do marketing, porque as pessoas estão cada vez mais
individualizadas. Então, uma coisa que nós precisamos fazer em qualquer segmento de atividade, em qualquer área que a gente atue, é entender que cada cliente está numa fase diferente de relacionamento com a nossa marca, com o nosso produto. E, portanto, espera uma forma de tratamento diferente, uma oferta diferente, uma mensagem diferente, porque ele exige isto numa sociedade cada vez mais mimada. A abordagem tem que ser distinta para cada um dos nossos clientes, sejam eles dezenas, centenas, milhares ou milhões. E eu vou pegar um exemplo singelo, porque eu gosto de exemplo singelo, que é o mundo do fitness, ou seja, pessoas frequentam uma academia por razões distintas, não é? E há razões diferentes que levam pessoas diferentes para a academia. Tem um grupo de pessoas que vai na academia em busca de saúde e bem-estar. Um outro grupo também vai em busca de beleza e estética. Um terceiro grupo vai em busca de erotismo e sedução. Um quarto grupo vai em busca da fonte da juventude, principalmente as pessoas de mais idade. Outros vão em busca de poder e controle, de força e energia, e até pessoas que vão em busca de equilíbrio corpo e mente. Então vejam, quantas razões diferentes levam pessoas para uma academia. E o que faz a academia na forma antiga de julgar o seu marketing? Continua escolhendo uma ou duas daquelas razões, e normalmente escolhem beleza e sedução ou erotismo, e passam a fazer tudo o que existe no marketing de academias como se fosse um açougue. Vejam as campanhas do tipo mesmo horário, mesma ficha, mesma garrafinha, mas com uma vista diferente. Ou, pior, ao mostrar esses corpos, dizem que está chegando o verão e nós precisamos entrar em forma, como se saúde fosse uma questão sazonal. Não é? E quando eles dizem faltam 4 meses para o verão, este é o apelo que eles acreditam que vai atingir a maioria das pessoas, porque eles vão ter no verão que exibir seus corpos e por isso precisam ir para a academia. O que isso gera como consequência? Gera um amigo meu que me disse outro dia, eu queria muito frequentar uma academia, mas eu preciso emagrecer antes. Ou seja, nós estamos, de alguma maneira, com o nosso marketing genérico, expulsando as pessoas que mais precisam das academias. Por quê? Porque as pessoas não se sentem adequadas, porque a mensagem que eles recebem os está afastando ou expulsando das academias ao invés de atraí-los. Então, fica claro que pessoas e empresas são diferentes e esperam tratamento diferenciado. E do mass customization, todo segmento de atividade econômica está indo para o true individualism, está indo para o individualismo das propostas. Eu vou dar alguns exemplos muito rápidos a vocês. A Nike montou essa loja de 5 andares na Quinta Avenida em Nova York, onde você não vai lá para escolher seu tênis entre centenas de opções. Você vai lá para produzir o seu tênis. Você vai lá e vai fazer o seu tênis. Com a sola que você quer, com a cor que você quer, com a gaspa que você quer, com o tipo de fechamento. Você decide o seu tênis de maneira 100% individualizada nas ferramentas com auxílio dos técnicos que lá estão. A Levi's, que é a minha marca de calça preferida e que sempre eu comprei um tamanho exato, agora não é mais assim. Agora a Levi's tem o Tailor Shop, um lugar onde você vai, você é escaneado e você tem, então, a calça feita para você. A altura da cintura, se é zíper ou é botão, vamos dizer assim, se você quer cintura baixa ou alta, se você quer uma fina perna até embaixo ou só até o meio do joelho, você produz a calça que você deseja feita para você. E se a gente for no setor de maquiagem, hoje, um grande número de empresas já antes não oferece mais as caixinhas para você tirar da parede e passar na loja. Agora você vai lá e pelo tipo de pele que você tem, se é uma pele oleosa, oleosa com acne ou seca, você tem um tipo de ingrediente diferente e a maquiagem é feita na hora, a partir desses ingredientes, para você individualmente. Veja shampoos que estão surgindo, onde a gente chega num supermercado e não sabe a quantidade imensa de shampoos e não consegue achar o que a gente acha que é o mais adequado para nós. Agora não. Você tem um shampoo que faz as perguntas certas para você. Qual é o seu tipo de cabelo? Liso, ondulado, cacheado, crespo? Qual é o tipo de raiz capilar? Qual é a estrutura capilar? Qual foi o último tratamento químico? E em cima dessas respostas, você recebe o seu shampoo, que depois pode repetir o seu pedido, a não ser que se alterem as formulações que você respondeu antes.
E veja, nós estamos falando de qualquer segmento de atividade. A Nestlé já está desenvolvendo, neste momento, dietas customizadas baseadas no DNA das pessoas. Ou seja, a Nutrição 4.0 chegou. A Nestlé aposta que se eu fizer meu teste de genoma, eu sou capaz de ter uma dieta personalizada, onde para cada um será um tipo diferente de dieta. Então, o que isso traz como consequência no plano da comunicação? O entendimento, a compreensão que gerir uma empresa daqui para frente significa entender como funcionam as pessoas e não apenas o negócio. E quando eu digo pessoas, eu estou dizendo unitariamente, cada uma das pessoas com as quais a gente se relaciona. E para isso, o Big Data sofreu uma evolução nos últimos 5 anos impressionante, com o casamento do Analytics, da inteligência artificial e toda a base de dados que hoje nós temos disponíveis para empresas de qualquer tamanho, pelo modelo de assinatura como Netflix, está aí para quem quiser usar, onde você tem as informações totais de cada um desses clientes. Por quê? Porque quando nós vivemos, nós estamos doando dados o tempo inteiro, assim como quando nós morremos, nós doamos nossos órgãos. Nós estamos 24 horas por dia doando dados, e esses dados devem servir para que as empresas passem a me tratar individualmente, me oferecendo o que eu quero na hora certa, pelo preço certo. Então, o que muda, em resumo, é que o mundo, os consumidores, as empresas que são nossas clientes, exigem de nós mais simplicidade dos nossos produtos e serviços, mais flexibilidade das relações, das transações ou dos processos, e mais individualidade da relação. Então, nós temos que ter produtos e serviços cada vez mais fáceis, cada vez mais simples, uma capacidade de se relacionar cada vez mais individual e uma flexibilidade da forma como eu quero receber, pagar, tirar, buscar. Tudo tem que estar disponível para mim numa sociedade cada vez mais mimada. Então, agora é o mundo que se adapta a mim e oferece uma única opção, a minha. E isso muda tudo no mercado e no cenário competitivo. A verdade é que até hoje a gente abriu uma loja e esperava que o cliente entrasse. Sempre foi assim, não é? E o que acontece? De operadores lojistas, se a gente falar do comércio, nós precisamos nos transformar em operadores logísticos. E por que eu afirmo isso? Porque o que antes era uma loja vai se transformar num hub de negócios, ao qual vai estar conectado um processo de comercialização absolutamente eclético e multidimensional. Porque os clientes estão a exigir múltiplas opções. Eu quero, às vezes, ver no site e comprar na loja. Ou, às vezes, eu quero ver na loja e comprar no site. Ou, às vezes, eu quero comprar no site e receber em casa. Ou, ainda, eu quero comprar na loja e, porque não tem o tamanho ou o número que eu quero receber em casa, vendido na própria loja. Eu quero comprar na loja e retirar na loja. Eu quero comprar no site e retirar. Ou seja, nós vamos ter que gerir uma complexidade de ofertas, deixando de ser lojista e se transformando em um operador logístico. Isso mostra, portanto, o que isso traz como mudança e como consequência agudizada agora pela pandemia. Só essa multiplicidade de novas conexões é que pode nos levar ao sucesso. Ou nós entendemos que tem que ser feito desta forma, ou nós vamos ficar para trás. Nós estamos numa curva nesse momento do mundo em alta velocidade. Nós não sabemos o que tem lá na frente. É impossível saber se lá na frente tem um caminhão atravessado ou a pista está livre. E a efemeridade da sociedade atual exige de cada um de nós capacidade de adaptação, flexibilidade e velocidade das decisões. E isso tem que estar entranhado em nosso DNA como empreendedores ou como executivos. Nós vamos ter que entender que daqui para frente, para ter chance nesse novo mundo, a evolução profissional será como esculpir-se a si mesmo. Ou seja, nós não devemos mais esperar que outras pessoas ou outras empresas nos façam algo. Não existe mais o mundo onde eu não fiz inglês porque a minha empresa não quis pagar. Ou eu estou esperando que a minha empresa pague meu MBA. Esse paternalismo está com os dias contados. Nós entramos numa nova fase da relação empresa-empregado ou empresa-colaborador. E com isso entramos na terceira parte da nossa conversa de hoje à noite, que é o seguinte:
É a nova fase do capital intelectual que vai ser predominante nas relações de trabalho. Daqui para frente, empregadores e empregados estarão falando de igual para igual. Da mesma forma em que eu tenho um capital financeiro que eu pego e deposito num banco e o banco me remunera pelo capital que eu depositei lá, da mesma forma, cada um de nós tem um capital intelectual que nós vamos depositar numa empresa e essa empresa vai remunerar esse capital intelectual da forma adequada. No dia que essa empresa não remunerar meu capital intelectual da forma adequada, eu pego meu capital intelectual e levo para outra empresa. Ou, no dia que meu capital intelectual, em função da mudança do mundo, for se desvalorizando e não mais valer o que valia, a empresa vai pedir para eu me retirar. É uma relação entre iguais, uma relação madura entre empresa e seus colaboradores. Ambos na mesma altura, não embaixo e o outro em cima. E a gente tem que mudar a forma de pensar daqui para frente, porque todo mundo será empreendedor. Se for dono do seu próprio negócio, será um empreendedor. Se for um funcionário com alma empreendedora, será um intraempreendedor. Mas ele estará naquela empresa prestando serviços, emprestando o seu capital intelectual para aquela empresa e sendo remunerado por isso. E remuneração não inclui só salário ou bônus, inclui também novas propostas de trabalho, promoção, um ambiente adequado, missões ou propósitos relevantes, inclui um monte de coisas financeiras e psicológicas que são fundamentais cada vez mais para a geração millennial. Então, se a gente olhar hoje nas nossas organizações e fizer um exame de consciência, nós vamos ver que existem 3 tipos de pessoas numa organização. Existem as que fazem acontecer, as que deixam acontecer e as que perguntam o que aconteceu, que não tem a menor ideia do que está acontecendo. E claro está que nós vamos precisar muito mais das 2 primeiras do que da última. Ou seja, nós temos hoje uma população, quando temos, muito pequena de divergentes ou pessoas que estão o tempo inteiro nos desafiando, temos uma grande massa de complacentes que vão com o vai da valsa, que deixa a vida me levar, a vida leva eu. E tem um terceiro grupo de displicentes, que nem isso fazem, que graças a Deus não são a maioria, mas que são um grupo que precisa ser analisado com muito cuidado se deveria continuar nas nossas organizações. A verdade é que nós, de alguma maneira, sem querer, mas fazendo e realizando isso cada dia mais, nós estamos expulsando os rebeldes das nossas organizações. Os divergentes não são bem-vindos. Parece que a área de RH está mais preocupada em manter o espírito de equipe, a pessoa que sabe trabalhar em grupo, a pessoa que tem inteligência emocional, a pessoa que cumpre os horários, que aceita a chefia, os insubordinados, as pessoas que perguntam por que não, as pessoas que discutem hierarquia, que não aceitam uma ordem sem entender completamente a ordem. Esse tipo de pessoa que faz diferença numa organização está sendo gentilmente convidada a se retirar das grandes empresas. E a verdade é que a competência de uma organização não vem apenas de disseminar sua cultura, mas de ter a capacidade de nutrir esses rebeldes. Há espaço para os conformados, aliás, muito mais espaço, mas são os rebeldes que mudam o mundo e são os rebeldes que vão mudar ou nos ajudar a mudar a nossa organização. É bom frisar também que uma empresa só de rebeldes quebra em 3 meses, né? Mas 100 rebeldes vai quebrar em 3 anos. E agora, talvez, em função da crise, em 1 ano. Nós temos que entender que é da mescla entre insurgentes e complacentes, entre rebeldes e acomodados, que surge uma empresa vitoriosa e estimulante. E eu realmente tenho me preocupado muito com esse convite discreto de mandar embora as pessoas que são rebeldes numa organização. Nós temos que entender que, como diz um professor do Colégio Santa Cruz, hoje, 20 anos depois de formados, a turma da frente trabalha inteira para a turma do fundão. São aquelas pessoas que mais tornavam a vida do professor um inferno, as que mais hoje fazem diferença e tocam seus próprios negócios. A verdade é que nesse novo mundo nós vamos ter que ser donos do nosso destino individualmente. Não é só no mercado que isso está acontecendo dentro da nossa empresa. Temos que ter uma cultura meritocrática. Nós devemos ser CEO na nossa empresa e na nossa vida, independente da função que exerçamos naquela organização. Ou seja,
cada um de nós, em nossas posições, em qualquer segmento de negócio, em qualquer departamento, temos que ser um CEO. E o que seriam as características pessoais e comportamentais que poderiam nos levar até lá? Você tem que ter curiosidade, entusiasmo e otimismo. Só pessoas com essas 3 características são capazes de levar os negócios daqui para frente nesse mundo cada vez mais desafiador. Pessoas de qualquer área, qualquer atividade, em qualquer segmento, em qualquer casta ou estamento da organização, vai ter que ter essas características para levar a empresa avante. Mais importante que currículo, experiência anterior, formação acadêmica, nós temos que buscar os CEOs que existam, porque eles são raros. São pessoas que têm curiosidade para aprender, e no mundo que muda o tempo inteiro, quem não tiver curiosidade não vai aprender e vai ficar para trás. Essas pessoas têm que ser entusiasmadas para mudar, porque mudar dói, mudar arde. E só pessoas entusiasmadas têm a resiliência para aguentar a mudança. E temos que ser otimistas, ou ter funcionários ou colaboradores otimistas que possam inocular essa visão positiva junto aos colegas e colaboradores à sua volta. Portanto, curiosidade, entusiasmo e otimismo são as 3 características fundamentais que nós precisamos ter e nos cercar de gente desse tipo daqui para frente. Pessoas com essas 3 características fortemente desenvolvidas são as mais aptas a liderar os processos de mudança nas organizações, mudanças essas necessárias para esse novo momento do mundo. E aí algumas pessoas me perguntam, pessoas mudam, Walter? Eu respondo, não, pessoas não mudam radicalmente, mas é possível a gente descobrir um novo endereço dentro da gente. Um endereço que já existe dentro de nós. E é nisso que eu confio na cultura organizacional. Uma cultura aberta aos rebeldes, uma cultura meritocrática, uma cultura que assuma e aceite o erro, sem dúvida, abrirá ou desabrochará os CEOs que estão, nesse momento, escondidos na organização. Porque ninguém é 100% nada, mas a cultura e o ambiente estimulante faz com que muitas pessoas nos surpreendam. Eu já tive na minha vida pregressa inúmeras vamos dizer assim, oportunidades de ver que isso acontece no nosso cotidiano. Para uma empresa ter futuro nesse novo normal, então é preciso a gente identificar, prestigiar e dar espaço para os CEOs de qualquer posição ou nível hierárquico. Vamos descobri-los, vamos estimulá-los, vamos premiá-los, porque são essas pessoas que fazem diferença. Se nós botarmos pessoas CEOs numa cultura que iguala todo mundo, que trata todo mundo igualmente, fatalmente nós vamos perder essas pessoas que vão depositar seu capital intelectual em outra organização. E aí, falando um pouco sobre tecnologia, sobre o que vem por aí, inteligência artificial, algoritmo, né, indústria 4.0 ou que outros nomes tenham. Nós temos que entender que o futuro ele é simultaneamente digital e experiencial. Ele é simultaneamente high-tech e high-touch. Pessoas e tecnologia integrados no mesmo propósito, o que a gente chama hoje, mais tecnicamente, de princípio da coevolução. Homens se transformando em super-homens, mulheres se transformando em super-mulheres, em aliança com a inteligência artificial e com a tecnologia. Essa dimensão high-tech e high-touch vai prevalecer nas empresas do futuro, porque as pessoas querem cada vez mais essas 2 dimensões em todas as suas relações. O conceito, portanto, não é de troca, não é de substituição, é de adição. Não se trata de tirar pessoas e colocar máquinas, se trata de se colocar máquinas para que pessoas se transformem em super pessoas. A inteligência artificial, ela não vai roubar nossa função, mas ela vai mudar a natureza da nossa missão. Isso ela vai. E se nós não entendermos que nossa missão vai mudar, aí nós vamos perder a nossa função. Quando, em 1969, o homem foi à Lua, se já existisse tudo o que nós temos de tecnologia hoje, inteligência artificial, algoritmos, etc., provavelmente nós teríamos chegado à Lua de maneira mais barata, mais segura e mais rápida. Mas nenhuma inteligência artificial seria capaz de sonhar e imaginar ir à Lua. Esta é a missão humana.
imaginar, sonhar, ser criativo, ter tempo para ser humano. É para isso que vem vindo aí a inteligência artificial. Então, a tecnologia não vem para tirar empregos, ela vem para devolver a nossa humanidade. E passar dessa fase crítica e conturbada, nós podemos sair dessa situação ainda melhores. Então, quando nós virmos que a inteligência artificial permite a um médico, neste momento, comparar a minha ressonância magnética com outras 2 milhões de ressonâncias, enquanto ele conversa comigo, ele vai perguntar como eu vou, vai querer saber da minha família, como nós estamos enfrentando a doença, vai ser mais humano, porque muito do tempo dele vai sobrar para ele exercer essa humanidade. Quando carros autônomos estiverem circulando em nossas cidades, nós vamos ter que entender que há uma mensagem embutida nesse carro autônomo. O que ele está dizendo é o seguinte: Walter, você mexe no celular quando dirige, corre o risco, às vezes bebe e aí pega a direção. Faz o seguinte, para não correr risco, senta no banco de trás e seja humano. Namore com a sua mulher, brinque com seu filho, leia um romance, assista um filme. Seja humano, sonhe, imagine, seja criativo. Deixa que esta coisa mecânica de levar você do ponto A para o ponto B eu faço. Se nós entendermos que é para isso que a inteligência artificial está vindo, nós vamos nos aliar a ela de maneira apaixonada e estimulada. Se ficarmos reagindo a ela com medo de perder nossa função, não entendendo que o que mudou foi a nossa missão, Houston, we have a problem. Então, é uma questão, portanto, de fazermos uma revisão completa dos paradigmas que nos trouxeram até aqui. O que nós temos que fazer? Só assim nós seremos capazes de liderar a mudança de era pela qual estamos todos passando. E não se trata de uma pandemia, não se trata de uma quarentena, se trata de um mundo em constante evolução, cada vez mais acelerada e que agora passa por uma fase de reflexão que nós não podemos perder, porque é uma grande oportunidade de revisarmos o que vínhamos fazendo para sairmos dessa ainda mais fortes e ainda mais competentes.